E aí, galera, beleza? Pois é, só foi o presidente, o primeiro-ministro do Canadá, anunciar a fase final de testes da vacina contra o vírus da pandemia aqui no Canadá, que hoje um laboratório nos Estados Unidos, né, de nome Moderna, anunciou também a segunda fase nos testes de uma vacina também contra o vírus da pandemia. Né? Ele foi liberado e foi muito, muito assim, teve um impacto muito grande no mercado financeiro também, né? Mas foi aclamado. Estão em todos os noticiários aí de jornais dos Estados Unidos. E inclusive aqui do Canadá também. Então, assim, é uma notícia maravilhosa, porque é mais uma vacina que até o final do ano poderá estar disponível aí para salvar a população desse tormento, dessa quarentena e salvar o povo mais velho e aqueles mais sensíveis que estão penando e sofrendo com essa doença. Desculpa. Então, enfim, é uma notícia muito boa, né? Isso está sendo noticiado em todos os jornais, inclusive eu acho que já foi noticiado no Brasil, né? E comparado com aquela daquele anticorpo, né? Anunciado pelo outro laboratório lá dos Estados Unidos, que descobriu o anticorpo. E isso causou algumas dúvidas em algumas pessoas, né, que queriam saber, que é um remédio, esse STI 1499, o que é isso? Eu falei assim, bem, então, assim, eu estou vendo que muitas pessoas não estão sabendo o que quer dizer essa coisa de anticorpo, né? O que é um anticorpo? Então, assim, eu vou explicar de maneira assim, bem didática, do jeito que eu expliquei para minha filha, explicar para vocês. Só para dizer novamente, não sou cientista, não sou médico, não sou nada, sou apenas um profissional de TI, mas eu fui muito bem ah, no meu, na minha época de estudos, nas matérias de biologia, anatomia e ciências, eu era muito bem, prestava atenção nas aulas, coisa que parece hoje as pessoas não prestam, né? Então, o que é o anticorpo? Então, assim, pensa o seu organismo. O seu organismo ele é composto, né, uma série de componentes orgânicos, mas principalmente seu organismo é composto por células. Então você tem células dos seus glóbulos vermelhos, né, que ficam correndo pelo seu sangue aí, correndo do seu corpo de fora a fora, e você tem as células dos seus glóbulos brancos, que são as principais células que trafegam, que carregam os anticorpos, certo? Então, assim, o seu organismo possui várias glândulas ao longo de todo o seu corpo, que são as produtoras dos glóbulos brancos. Então, assim, você não sabe, mas você, é como diz assim, você fica doente o tempo inteiro. Você está eternamente doente. Você não luta somente contra vírus, você luta contra bactérias, contra parasitas, com de várias formas que você tem naturalmente. Quando você respira o ar, você está recebendo aí uma série de vírus e bactérias que estão trafegando aí pelo ar, transmitido por animais, por plantas, por outras pessoas. E o seu organismo está sempre, né, batalhando com esses micro-organismos que entram no seu corpo, que são indevidos, e os seus glóbulos brancos liberam os chamados anticorpos para poder lutar contra esses indivíduos. Né? Só que é assim, não é uma coisa desorganizada. Não é como chegar assim, chegou um vírus, aí vai lá e manda um monte de anticorpo lá e vai mata o vírus. Não, não é assim. O sistema imunológico do corpo humano ele tem um sistema de memória, tá?
Então, o que que ele faz? Cada vez que você é acometido de uma infecção por um novo ser externo, o seu sistema imunológico, ele memoriza esse cara que chegou. Por quê? Porque esse cara vai chegar hoje, depois ele chega amanhã de novo, amanhã você vai em outro lugar e está lá de novo, entendeu? Como essas influenzas, essa H1N1 e essas vírus e tudo mais. Então, o anticorpo, ele memoriza a presença desse intruso dentro do seu corpo, e aí, a primeira vez, quando você pega essa bactéria ou vírus que entra no seu organismo, o seu sistema imunológico, ele não está memorizado com aquilo. Então ele fica tipo assim, bem, quem que eu mando? Eu mando fulano, ciclano, não sei quem, time A, time B, time C, e fica lá discutindo quem que vai mandar. Eu só vou mandar esse cara, não, não, esse não, talvez esse não seja melhor e tal. E nesse meio tempo, esse organismo começa, de certa forma, a se reproduzir dentro do seu organismo. E aí o sistema imunológico começa a ficar preocupado com isso, porque você começa a ficar doente, né? E aí o sistema imunológico consegue identificar quem que é o melhor cara para combater aquele sujeito. E aí ele libera o chamado anticorpo e fala, ó, anticorpo, vai lá você, o anticorpo A. Aí o anticorpo A chega lá, começa a brigar com o vírus, com a bactéria e tal. Não, não, não dou conta, não, me ajuda, peça ajuda aí, chama fulano de tal, fulano de tal. Aí vai lá, opa, tem que ser alguém mais forte, tem que ser mais especialista. E aí vai, manda esse outro cidadão. E o cidadão vem e pá, consegue destruir eficientemente aquele organismo, tá? E aí com isso, o seu sistema imunológico, ele memoriza isso aí. Então toda vez que o vírus tal chegar, eu vou mandar o anticorpo tal que ele vai destruir o vírus facilmente. Então, por isso que quando as pessoas aí estão tentando descobrir tratamentos para o vírus da pandemia, eles falam assim, vamos pegar o plasma de uma pessoa que recuperou de forma mais, vamos dizer assim, recuperou de uma forma mais grave do acometimento do vírus da pandemia, que ficou no hospital, chegou a ser entubado e tudo, mas o organismo conseguiu se recuperar. Então, a hora que o organismo se recupera, quer dizer o quê? Que o anticorpo certo agiu sobre o vírus, né? E com a ajuda dos medicamentos para minimizar os efeitos danosos que o vírus causa no cidadão, aquele cara começou a efetivamente destruir a presença do vírus no seu corpo. Então, esse cara é o anticorpo, entendeu? Então, o que aconteceu com aquele laboratório lá nos Estados Unidos foi que ele descobriu que anticorpo é esse. Mas descobrir qual é o anticorpo não resolve muita coisa. Por quê? Porque muitas vezes, os cientistas mesmo, eles falam que muitas vezes o vírus, aquele vírus desativado que é usado para produzir a vacina, né, a composição dele nem sempre é suficiente para ativar o anticorpo correto. Muitas vezes eles colocam aquele vírus lá desativado para aplicar na vacina e colocar no seu corpo para você ativar um anticorpo. Aí esse anticorpo é ativado, vai lá, tenta batalhar, destruir aquele vírus lá, que aquele vírus não vai reproduzir, ou seja, você não vai ficar doente. Você sente ali um efeito, porque a partir do momento que o vírus entra no seu corpo e o seu sistema imunológico começa a agir, você vai se sentir estranho, você vai sentir um mal-estar, você pode sentir uma febre, você pode sentir uma dor de cabeça e ficar acamado, ou talvez nem tanto, mas varia de pessoa para pessoa, mas você não está necessariamente ficando doente. É simplesmente a reação do seu corpo contra aquele ser estranho que foi introduzido no seu corpo,
Então, apesar de que o vírus não vai se reproduzir, ele não vai causar dano físico a você, mas de pessoa para pessoa, o sistema imunológico responde de maneira diferente. Então, às vezes, algumas pessoas o anticorpo correto é ativado rapidamente. E em outras pessoas, o anticorpo correto demora um pouco mais para ser ativado. Mas a partir do momento que esse anticorpo foi ativado, ele fica memorizado no seu sistema imunológico por um certo tempo ou para a vida inteira, depende muito. E aí, quando o vírus real te contaminar, o seu sistema imunológico não vai ter mais dúvida. Imediatamente já vai começar e já vai atacar ele e você nem vai ficar doente. Ou se ficar, conforme eu disse novamente, às vezes você pode até ficar doente, mas vai ficar assim, só um mal-estar, que você nem sabe se realmente foi a doença ou se foi outra coisa, entendeu? Então, assim, o anticorpo é parte de você, não é um remédio, não é uma coisa que as pessoas inventam e colocam em você, não. O anticorpo faz parte de você, entendeu? Só que como nós, seres humanos, né, nós temos um sistema imunológico igual a todos os seres humanos, tem um sistema imunológico igual, apenas uns mais eficientes, outros menos eficientes, dado o estado de saúde da pessoa. Lembra aquela doença que se chama Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida? Né? Esse mesmo, produzido por esse outro vírus, que eu também não vou falar o nome, porque por causa do YouTube não gosta. Então, ele afeta exatamente o seu sistema imunológico. Ele ataca, o vírus ataca diretamente o seu sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico ele é ofendido pelo vírus. E aí, quando você adoece de qualquer outro tipo de doença, você não tem um sistema imunológico forte para poder combater essa doença, né? Então, a pessoa que morre de síndrome da deficiência imunológica adquirida, ela, na verdade, ela vai morrer por causa de uma gripe, por causa de uma infecção hospitalar, por causa de um vírus que ela pegou, uma bactéria que ela pegou, que a pessoa não vai ter condições de lutar contra aquela doença porque o seu sistema imunológico foi atacado ou até mesmo destruído, e aí você não produz anticorpos. Como você não produz anticorpos, seus glóbulos brancos, eles não têm efetividade, você adoece e morre de doenças específicas, infecção generalizada, ou falência do seu sistema respiratório, ou falência do seu sistema cardíaco, entendeu? É isso que acaba acontecendo. Então, o sistema imunológico é aquilo que está dentro de você, é o cara que produz anticorpos para poder matar os vírus. E a vacina, ela é um vírus que ele não é reproduzível dentro do seu corpo, ou seja, ele é um vírus desativado, mas que ele vai ter as características idênticas ao vírus ao qual aquele que se deseja combater, para você exatamente ativar aquele anticorpo que vai ser eficiente para atacar aquela característica de vírus. Então, quando você fala assim, eu descobri que o vírus XYZ é o... Desculpa. O anticorpo XYZ, ele é o cara para matar o vírus XXX. Aí saiu um vírus novo, agora é o ZZZ, o vírus ZZZ, que é uma mutação do vírus XXX. Aí esse anticorpo XYZ, quando ele... Opa, fui enganado, você não é o cara que eu pensei que você era. Volta para trás lá no sistema imunológico e fala assim, vocês me mandou lá bater o cara, mas o cara não é o
o cara que eu pensei que era, tem que mandar outro. Aí começa uma nova batalha para mandar outro anticorpo até que o anticorpo correto acerte. Fala, opa, é você, então peraí, matei você. E aí ele volta lá para o sistema imunológico central e fala assim, ó, general, matei o vírus, missão cumprida, o vírus ZZZ precisa do anticorpo XXXZZZ para poder matar ele. Então, assim, isso é uma brincadeira, né, para você entender que anticorpo faz parte de você mesmo. Então, ninguém vai produzir remédio de anticorpo para você beber e você matar o vírus da pandemia. Não, não, não é isso. Se porventura, por isso que eles falam assim, vou tentar inventar alguma coisa que faça ativar esse anticorpo específico para poder proteger você contra o vírus, mas isso é uma coisa que é totalmente sem senso. Por quê? Porque o anticorpo só é ativado com a presença do ser externo. Se não tiver o ser externo presente no seu corpo e aí o seu sistema imunológico saber com o que ele vai brigar, não vai existir efetividade. Então, não adianta muito saber que é o anticorpo X que mata o vírus Y, sendo que você não sabe como que você ativa o anticorpo X antecipadamente de você ter adquirido o vírus Y. Então, é confuso, mas é assim que funciona, tá? Anticorpo é produzido por você, pelo seu corpo. Sai daqui e vírus é o que vem de fora. A vacina são vírus inativos inseridos no seu corpo, com características já diretas, específicas para ativar o seu sistema imunológico, que varia de pessoa para pessoa, e ele vai memorizar essa ativação, e aí quando o vírus de fato for contraído por você, você já vai estar protegido, porque você vai saber exatamente como combater. E é isso aí, tá? Então, assim, não confunda mais, tá? Anticorpo, você não vai beber anticorpo, ninguém vai te dar uma injeção de anticorpos para você matar nenhum vírus, tá? Essa descoberta, ela serve apenas como um guia, talvez você falar assim, não, eu vou colocar esse vírus fake aqui e vou colocar uma proteína XYZ que ela ajuda a identificar que é para usar o anticorpo XY lá, que eu sei que é o cara que vai vir e vai matar isso aqui na mesma hora. Então, é isso, tá? Mais uma vacina em teste nos Estados Unidos para nós, que Deus continue abençoando esses cientistas de forma muito grandiosa, para que até o final do ano nós estejamos livres dessa prisão e sermos livres. Eu tô doido para viajar para o Brasil, não marco minha viagem porque não sei se vou conseguir embarcar, e se eu embarcar, não sei se eu vou conseguir entrar no Brasil, e se eu entrar, não sei se eu vou conseguir sair. Enfim, é isso aí, tá? Então, um abração, gente. Continuem acompanhando. Por favor, dê seu like ou dislike, o que você achar que tá ruim ou que tá bom. Você pode comentar, pode perguntar. Eu vou responder da melhor maneira possível, tá? Subscreve no canal fraquinho, mas com a sua ajuda nós vamos crescer. E eu vou continuar aí de vigia nas novidades com relação ao vírus da pandemia e também qualquer outro assunto, tá? Eu sou muito eclético, tá? Eu posso de repente amanhã resolver falar de política e também vou falar de outra coisa, de economia, de ciência, de tecnologia, de carros, enfim, do Canadá, como é morar aqui, qualquer coisa que vocês quiserem saber, pergunta aí e será um prazer. Um abraço para vocês.